Com mais de 155 milhões de consoles vendidos ao redor do mundo, o PlayStation 2 é o videogame mais famoso de todos os tempos e ocupa em disparado a primeira colocação de consoles mais vendidos até hoje. E obviamente, como ele foi o videogame mais vendido, também teve muitos jogos que fizeram sucesso graças ao sucesso que foi o PlayStation 2. Ou será que foi o contrário? No caso, que o PlayStation 2 só é o mais vendido porque tinham muitos, mas muitos jogos bons. Pensando nisso, eu trouxe aqui uma lista dos 10 melhores jogos de PlayStation 2 que com certeza vale muito a pena jogar. Ficou muito complicado de fazer esse top 10 em ordem do pior até o melhor, justamente porque só tem jogo bom nessa lista. Mas os critérios que eu usei para classificar foram o que eu mais jogava ou o que eu mais via as pessoas jogando e falando sobre. Além de que eu não vou colocar sequência de jogos, por exemplo, GTA Vice City e GTA San Andreas. Eu vou escolher apenas o que eu considero o melhor de cada franquia. Mas antes de começar, peço que já deixe aquele like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e vem com paz! Fala meu povo, fala minha pova. Em 10º lugar, Black. Black é um jogo de tiro em primeira pessoa que fez muito sucesso justamente porque ele tinha gráficos muito além de seu tempo. O jogo era dividido por missões, e antes de cada missão tinha um pequeno vídeo que passava as informações das missões e quem era o seu alvo. Ou seja, cada missão era um desafio diferente a ser cumprido. O objetivo do jogador era ir completando pequenos objetivos para conseguir completar a missão final. O bom é que cada nível de dificuldade acrescentava mais objetivos. O jogo termina com a história deixada em aberto para um segundo jogo. E na época até tinha rumores do desenvolvimento desse game, e se chamaria Black Second Mission. Porém, o jogo foi cancelado por indiferenças entre a Criterion Game e a Electronic Arts, ou seja, por conta de briguinhas internas entre as empresas, não deram continuidade na franquia Black. Uma pena, porque talvez hoje em dia seria uma grande franquia. Em 9º lugar, Shadow of the Colossus. Esse jogo magnífico só está em 9º lugar porque não foi todo mundo que conseguiu jogar essa obra-prima. O jogo tem gráficos excelentes e uma gameplay muito boa. O objetivo do jogo era você matar 16 criaturas enormes para conseguir salvar uma menina. Mas por ser um pouco difícil e complexo de entender o que tem que se fazer, as pessoas desistiam de jogar. E só para lembrar, meu povo, antigamente o jogo era em inglês ou japonês e não tinha vídeo no YouTube de como passar de cada colosso. E cada colosso tinha uma forma diferente de morrer. E não tinha um tutorial para isso dentro do game. Afinal, a graça era você descobrir como derrotar cada um. Tinha que ir tentando até você entender como funcionava. Eu lembro que eu tive que comprar uma revista para saber o que fazer nesse jogo. E só a partir disso eu consegui jogar e zerar ele. Então, apesar de ser um game muito bom, poucas pessoas jogaram e conheceram, por isso ele está em 9º lugar. Em 8º lugar, Devil May Cry 3, Dante Awakening. Um ótimo jogo hack and slash e que fez bastante sucesso na época. O estilo de jogo hack and slash se tornou muito famoso graças a Devil May Cry e God of War. Os gráficos eram bem legais, mas o que eu acho que marcou muito essa franquia foram os combos que dava pra fazer. A maioria das pessoas que jogavam preferiam ficar fazendo os combos do que completar o modo história. Sério, na Lan House de PS2 que tinha aqui no bairro rolava até competições disso. A história era bem legal. O objetivo era ir matando diversas criaturas bizarras para conseguir chegar na luta contra o chefe final. E meu povo, que luta épica! Em 7º lugar, Resident Evil 4. Esse Resident Evil foi o maior marco da franquia. Foi a partir desse game que o jogo começou a ficar cada vez mais famoso e se tornou a franquia gigantesca que temos agora. Neste game, você joga com o Leon Kennedy, e seu objetivo é resgatar a Ashley, a filha do presidente dos Estados Unidos, que foi raptada por um culto misterioso. Esse culto utilizava um vírus para ter mutações genéticas, e com isso criar vários monstros bizarros. O combate era bem intenso e assustador, e além de forçar você a economizar munições, você tinha que descobrir qual é o ponto fraco do inimigo. Isso fora as cenas majestosas de Leon durante o game, claro. Aquela cena dos lasers é simplesmente sensacional. Uma pena que foi removida de Resident Evil 4 Remake. Se você ainda não viu o que foi removido de Resident Evil 4 Remake, eu vou deixar um card de um vídeo onde eu conto sobre 10 coisas que foram removidas de Resident Evil 4 Remake. Nossa, que rostinho lindo, hein? Pra ficar mais bonito é só você deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Pra você são apenas 2 cliques, mas pra mim isso ajuda demais. Agora prossiga com esse top 10. Em 6º lugar, Bully.
Bully é um jogo da Rockstar meio que no estilo de GTA, só que na escola. Nele você joga com um aluno que faz várias merdas pela escola. Mas o seu objetivo principal era participar dos trabalhos em sala de aula enquanto fazia várias missões. O jogo foi muito criticado na época pelo seu nome, e tipo, realmente dava para fazer bullying, mas o foco principal do game não era exatamente esse. Era meio que mostrar como era realmente a vida nas escolas, mas vai explicar isso para os pais das crianças antigamente. Mas enfim, era um ótimo jogo, mas muito criticado. Em quinto lugar, Guitar Hero 3. Esse jogo de simulação de guitarra ficou muito famoso. Ele tinha um gráfico da hora, além de deixar você escolher o seu personagem, sua guitarra e sem contar as músicas e os combates contra os maiores guitarristas da época. Tom Morello, Slash e até mesmo um duelo com o Diabo. Eu lembro que eu ia naquelas áreas de jogos que tem em shoppings e sempre tinha lá esse game. E o melhor era que dava para se jogar com uma guitarra que era adaptada para isso. Em quarto lugar, Need for Speed Underground 2. Considerado por muitos o melhor jogo da franquia Need for Speed até hoje e um dos melhores jogos de corrida já criados, os carros em Need for Speed Underground 2 eram completamente personalizáveis. E quando eu digo completamente, é completamente mesmo. Dava para colocar som na mala, pintar o motor, o freio, fora os desenhos e as cores que era possível colocar no carro. E a maior sensação do jogo referente à personalização era você desbloquear a porta que abre para cima. Eu acho que esse jogo foi a maior sensação da época justamente por conta do sucesso estrondoso que foi os filmes de Velozes e Furiosos. O jogo tinha diversos tipos de corridas diferentes, mas as mais icônicas eram a Street X, onde você corria uma pista com curvas muito fechadas, e também as corridas de drift, onde o objetivo era fazer seu carro deslizar pela pista para ganhar pontos. Esse jogo foi por muito tempo o melhor jogo de corrida, e meu povo, era realmente insano. Em terceiro lugar, God of War 2. Só aquela cena épica da luta contra o Colosso de Rhodes já vale por todo o game. Só para vocês terem uma noção, esse game era para ter sido lançado para o PlayStation 3, mas como teve alguns atrasos no desenvolvimento do console, a Santa Mônica resolveu trazer ele para o PlayStation 2 mesmo. Só que o jogo era tão grande que teve que ser colocado em uma mídia de DVD de 8 GB, o que dificultou e muito a pirataria. Tanto é que alguns jogos piratas sempre travavam em algumas partes ou cutscenes. Esse jogo é realmente perfeito e de longe o meu God of War favorito. Nele você mata alguns semideuses, criaturas como Cerberus e ainda encontra alguns titãs como Prometheus e o Atlas. O jogo é enorme e muito intenso do início ao fim. Aqui no canal eu já fiz um vídeo contando 16 curiosidades de God of War 2 e que estará aí no card para vocês. Em segundo lugar, Bomba Pet. Meu povo, não há um ser vivo que jogou no PlayStation 2 que não conhece essa música. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Bomba Pet era muito jogado justamente porque ele era realmente 100% atualizado. Toda e qualquer mudança de todos os times que tinham no game que acontecia na vida real, o desenvolvedor do Bomba Pet atualizava. Os jogos como FIFA e o League Eleven, no caso o atual PES, só eram atualizados uma vez por ano. Então, por exemplo, se o Messi saísse do Barcelona no meio do ano e você quisesse jogar com o Messi no time que ele foi, você deveria esperar quase um ano para fazer as mudanças nos jogos. E o Bomba Pet veio justamente para sanar esse problema. Pra quem não sabe, o Bomba Pet era o League Eleven, no caso o PES atual, só que personalizado. Assim como haviam personalizações em GTA San Andreas também, era como se fosse um mod de jogo. E finalmente, em primeiro lugar, temos o GTA San Andreas. Eu acho que já era meio óbvio que ele estaria em primeiro lugar, justamente por conta do sucesso estrondoso que ele fez. E no PlayStation 2 ainda dava para você jogar em modo cooperativo. Claro que não dava para fazer as missões nesse modo, mas dava para destruir tudo e fugir da polícia com seu amigo. A tela não era muito legal nesse modo, justamente porque focava em apenas um jogador, mas não é nada de tão alarmante. Sem contar que tinha diversos mods para o game, como por exemplo o da tropa de elite, de carros brasileiros, de favelas e etc. Isso sem contar no modo principal do jogo com as missões. Era cada missão uma mais épica do que a outra.
E uma coisa que foi revolucionária na franquia de GTA é que seu personagem conseguia nadar. Antes desse game, todos os personagens morriam ao cair na água. Mas o que eu mais vi as pessoas fazendo nesse game era matar todo mundo, sair atropelando todo mundo e fugir da polícia. Era um jogo realmente muito bom e merece estar como o primeiro da lista justamente porque todo mundo já jogou esse game. Mas me diz, você curtiu esse meu top 10? Tem algo que queira acrescentar ou tirar? Deixa um comentário aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. E eu espero que tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, hein? Papai vai ficando por aqui, muito obrigado por assistir, tamo junto, falou!